Olá, ouvintes do programa Surda Medeiros, mais uma vez a gente volta aqui, como eu anunciei no início do programa, hoje é dia de bater aquele papo, que eu já estava com muita saudade, bater um papo gostoso, né, relaxante às vezes, outras vezes mais denso, mas é sempre muito bom receber o Dr. Francisco Santos, psicanalista, aqui no nosso programa. E hoje a gente vai voltar a tocar numa tecla que eu acho que é muito importante, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo, que é esse momento de confinamento, de pandemia. A gente está entrando aí para o terceiro ano dessa pandemia e não é brincadeira. E uma das coisas que talvez mais possa nos ajudar é a gente se entender, é a gente buscar um equilíbrio, né, nesse momento da pandemia, não só pela pandemia, mas porque nós precisamos nos manter equilibrados. E por isso, hoje vamos voltar a falar sobre fazer terapia. Por que é importante fazer terapia? Doutor Francisco, tudo bem? Estava com saudade, seja bem-vindo. Olá, minha querida. Olá, ouvintes da Rádio Rural. Pois é, saudade, inclusive, é um bom motivo, é um recorrente motivo para as pessoas entrarem em terapia, né? Uhum. Muitas vezes o que faz a pessoa procurar uma terapia é a saudade, né? Sim. É um amor perdido que faz falta, perdido para a morte, perdido porque terminou. Uma pessoa querida, né? O Uhum. amor, seja qual for a forma, né? O ser humano ele tem essa capacidade de amar, e isso, sem dúvida, é muito bom. Amar seus pais, filhos, irmãos, irmãs, companheiros, companheiras e assim por diante, amigos, né? Que é essa forma de amor também tão bacana, que faz tanto bem. Só que amar lança os seres humanos num grande problema que é a perda, né? Então a gente perde relações de amizade, né? Quando a gente é adolescente, criança, tal, a gente tem aqueles amigos e a gente acha que aqueles amigos vão ser para sempre, né? Uhum. E alguns efetivamente são. É. Só que a gente acaba perdendo esses amigos e descobre outras amizades até melhores ou não. Às vezes é assim também com os amores, vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que não passam por muitos amores, outras pessoas que sim. Mas o fato é que amar gera esse problema da perda, no fim das contas, e a perda, que aí eu estou fazendo esse preâmbulo, Uhum. mas não é à toa, é a perda em geral que leva as pessoas à terapia, né? Por isso que quando você fala de saudade, essa saudade é legal, né? Porque, enfim, a gente sabe que vai se falar, a gente sabe que vai ter o programa, a gente sabe que vai gravar, a gente, né? Não é aquela saudade de arrebentar o coração. Uhum. Então, é aquela coisa de que tenho aquela pessoa, estarei com aquela pessoa, é a saudade do casal que passa uma semana sem se ver, né? Uhum. Ou um mês, né? Verdade, um mês. Não é? E tem até uma música, né? Qual? Aquela banda de Kim Cavadão canta, né? Quanto tempo leva um mês, Quanto tempo né? leva um mês? É, e aí diz, a vida inteira do inseto, o embrião para virar feto, Uhum. a folha do calendário, o trabalho para ganhar o salário. É uma música bem bonita. Depois você coloca aí Sim, tu na coloca a nossa música, bota playlist. aí, por favor. Bota aí, por favor. Pois Então, não. assim, essa é uma saudade que não leva a pessoa para terapia, né? Mas outras perdas, elas são permanentes e elas doem e elas fazem as pessoas irem à terapia. Em geral, as pessoas vão à terapia por isso. Mas se eu não estou enganado, eu suspeito que você pretenda levantar aí um argumento de que não só quando dói a gente deve ir para a terapia, né? É. Em tudo na vida a gente parece que aprende mais pela dor, né, do que pelo riso. Mas eu queria começar para que a gente entrasse de fato no nosso assunto de hoje,
por que é que buscar por ajuda psicológica, doutor Francisco, é algo que é temido por tantas pessoas, né, que considera, inclusive, uma escolha de quem não está bem. Ah, fulano está fazendo terapia é porque não está bem, é porque está passando por um problema. E, geralmente, e eu gostaria de desmistificar isso, mas eu conheço muita gente que procura a terapia espontaneamente ou porque se sente motivada para fazer isso, mas, em muitos casos, a pessoa é levada por alguém à terapia, né? Então, assim, eu pergunto, por que é que existe esse temor de se procurar uma terapia, doutor Francisco? Suerda, eu poderia falar do estigma, né, de que psicólogo é especialista para doido, né, mas eu acho que é além do estigma. Né? É porque nós somos todos nós somos negacionistas, né? E a gente já tratou disso, né, aqui. É, e temos que admitir isso. Nós somos negacionistas de várias coisas. É como você dizer também, não, eu não tenho preconceito com nada. Mentira, algum preconceito você tem com alguma coisa, né? Mas, então, todos nós negamos uma outra coisa. E parece que a saúde, especialmente a saúde mental, é algo que é muito caro de se reconhecer, que se perde ou que não está legal, sabe? Eu acho que é uma questão bem narcísica, bem de admitir a dificuldade das pessoas de admitir que não dá conta de si mesmo, né? Duas coisas que você já deve ter ouvido, com certeza, né? Uma pessoa falando da outra, né? Ouvindo aí, quem não disse já ouviu falar. Uma conversa sempre assim, mas fulano tá mal, fulano não sei o que, tá até na terapia. Né? Desse jeito. Tá indo até para o psicólogo, né? Teve que fazer terapia e tudo, ou seja, quer dizer que a pessoa está destruída, né? Outra coisa que eu escuto muito, né, no consultório, e a gente escuta isso também na rua, eu não vou para terapia, não vou para psicólogo, porque ele não vai resolver meus problemas, né? O que é uma grande verdade. Nem estou criticando isso, porque realmente o psicólogo não resolve o problema de ninguém. No máximo, os próprios e olhe, né? Como toda pessoa, o psicólogo é limitado. Mas a ideia não é essa. Então, acho que quando a pessoa diz isso, apesar de estar falando a verdade, ela está ocultando algo por trás, né? Que é o quê? Eu é que não quero ver esses problemas, né? A pessoa geralmente diz assim, não, eu sei que eu tenho tal coisa, eu sei que tal coisa está errada, mas ir para o psicólogo não vai resolver, né? Por trás disso, eu acho que está uma outra fala, no sentido de eu não quero ver, né? Eu não quero ver que está errado, eu não quero ver que... Sabe quando a pessoa é adolescente, que tem muita preocupação com a aparência, aí começam a surgir aquelas espinhas, né? E a pessoa não quer nem ir para a aula para não mostrar a espinha, porque aquela preocupação toda, ou seja, não quer mostrar o defeito, não quer mostrar aquela falha, não quer encarar isso, né? Eu acho que ir para a terapia, no fim das contas, Sueda, é isso, é mostrar para alguém. É isso que salva as coisas, na minha opinião. É você ter a segurança de mostrar para alguém, para uma pessoa desconhecida, o seu problema. Mostrando isso, você vê o seu próprio problema. Até porque tem Isso é o momentos... começo. Não, deixa eu só lhe atrapalhar um pouco, porque tem gente que diz assim, eu estou com um problema muito grande, mas eu já estou com esses conflitos dentro de mim há muito tempo, eu tenho esses sofrimentos, e está acontecendo algumas coisas comigo estranhas, esquisitas, eu estou com uns comportamentos que nem eu entendo por que está acontecendo, mas se eu conversar com um amigo, isso já vai aliviar, isso já vai ajudar. E o que muita gente ainda não consegue assimilar, doutor Francisco, é o que é a terapia em si. No seu caso, que você é um psicoterapeuta, né? Você faz a prática da psicanálise, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo e nos ouvindo como é uma sessão de terapia. Pegando o gancho lá que eu assisti a série, né? Sessão de terapia, e eu gostei muito, sou muito interessada no assunto. E o que é, doutor Francisco, o que é a terapia? Como é? Que relação é estabelecida?
Tem gente que acha que vai lá, fala, o terapeuta não diz muita coisa, só diz por hoje é só. Outras pessoas dizem, eu lá vou, porque ele não sabe da minha vida, está me dando conselho. Eu sei que tem muitos pensamentos soltos por aí que a gente precisa, sei lá, eu acho que a gente precisa orientar no sentido de explicar direitinho como é que o procedimento da terapia em si. É possível no rádio? Tentar é possível, sempre é possível tentar. Conseguir é que eu não sei. Você falou aí muito bem. Você falou a palavra ótima, relação. Né? Eu acho que a gente pode começar a distinguir assim. Porque se eu estou com um problema e vou conversar com o meu amigo ou minha amiga, e eu acho que isso vai me aliviar, é claro, está certíssimo, vai me aliviar. Poucas coisas são tão benéficas do que você contar, né, os seus problemas, suas agruras para um amigo, um grande amigo, uma boa amiga. É ótimo, faz muito bem, né? Aquela pessoa que você confia e tal. Essa é uma relação muito boa, com certeza. A terapia, ela não é isso, né? Porque o seu amigo ou sua amiga gosta de você, né? Então, o psicólogo não gosta de ninguém. Não é assim, também não. Não é assim. Mas não é isso que está em jogo, entende? Entendo. Se eu vou conversar com meu amigo ou minha amiga, por mais que essa pessoa seja muito querida e me dê conselhos e às vezes joga umas verdades na minha cara, né, uma coisa ou outra, ou então seja aquela pessoa que só me escute, mas isso está circunscrito a uma relação, né? Uma relação de amor. Numa terapia, pelo menos eu tentando falar do lugar de um psicanalista, é uma outra relação, né? Até a gente pode dizer que é uma relação de amor, mas não como um amigo, né? Sim. O compromisso não é esse, né? Quando eu estou falando com meu amigo ou minha amiga, são dois que estão ali, né? São duas visões de mundo que estão ali dialogando. Numa terapia, mais especificamente numa análise, a gente tenta, ao máximo, recortar isso para ficar em jogo só um, né? Então, ao mesmo tempo, o terapeuta é aquela pessoa para a qual eu posso falar de todos os meus amigos, né? Porque há coisas que eu não vou falar para esse meu amigo, porque envolvem esse meu amigo, por exemplo, né? E há coisas que eu acho que meu amigo não deve saber, porque meu amigo tem uma orientação política diferente da minha, porque meu amigo tem determinado posicionamento social diferente do meu. Por mais franca que seja uma amizade, Soeiro, e quem está ouvindo ou assistindo, por mais franca que seja uma amizade, ela não abarca o quanto abarca uma terapia, porque na terapia você pode e deve falar sobre absolutamente tudo. Quando a gente diz tudo, é tudo mesmo. Então, para a terapia, você leva as coisas que ninguém sabe. Você leva as coisas cotidianas, né? Eu bati o carro semana passada. Mas você leva coisas que ninguém sabe. As coisas da intimidade, né? Que geralmente são aquelas coisas que mais machucam. Aquelas coisas que eu não digo para todo mundo, que eu faço, que eu penso, porque alguém vai me julgar, né? E no espaço terapêutico, no espaço de uma psicoterapia, não há julgamento. Pelo menos não é para haver, né? Eu não posso falar em nome de todos os terapeutas do mundo, porque assim como há profissionais da engenharia ruins, profissionais do rádio ruins, há profissionais da psicologia péssimos também, né? Evidentemente, né? Em qualquer lugar. Mas pelo menos é assim que é para ser, né? Não é para haver julgamento. A pessoa não deve estar em jogo enquanto a moralidade das suas ações, né? A pessoa está em jogo aquela pessoa, o paciente, o analisante, o cliente, como queira chamar, mas não para ser apontado, né? O paciente até se julga muito às vezes, mas o terapeuta não faz isso. O terapeuta também não é um ombro amigo, né? O terapeuta não é aquela pessoa que põe no colo, né, para você chorar também.
ele é aquela pessoa que precisa estar imparcial para lhe ajudar a ver aquilo que você está tentando ver e também aquilo que você prefere não ver, né? O terapeuta está lá nesse lugar. Então, é um lugar que não existe em nenhum outro canto. Né? É uma função que não existe em nenhum outro lugar, melhor dizendo. Uhum. Né? Não é mais importante do que tal ou tal coisa. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. É totalmente diferente. Já conversei com você várias vezes que, às vezes, a pessoa prefere procurar um guia espiritual, né? Prefere procurar uma pessoa mais sábia, enfim. Nada disso está errado, né? Só que a terapia, especialmente a psicanálise, é um outro lugar, uma outra coisa, né? E que acho que funciona justamente por ser tão fora, né, da realidade costumeira. Doutor Francisco, a gente sabe que, por exemplo, a terapia ela é muito indicada para tratar diversos tipos de patologias, de doenças mesmo diagnosticadas por psiquiatras ou outros especialistas médicos, né? Por exemplo, um dependente químico, é importante fazer terapia, uma pessoa que foi diagnosticada com esquizofrenia ou depressão, é importante que a prática da terapia vai auxiliar muito, né? Esse tratamento, essa recuperação dessas doenças. Mas não é só por causa de doenças, de patologias, que as pessoas procuram a terapia, não é verdade? Uhum. Sim, sim, não só. Boa parte das pessoas que me procuram, Sueda, não vou dizer que as pessoas estão bem, porque nos dias de hoje é meio difícil encontrar uma pessoa que diz, eu estou bem, eu estou ótimo, né? Não Não dá. está tão fácil de encontrar. Antigamente a Mas, gente até ainda fingia, né? A gente dizia, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas hoje em dia, não sei se você percebeu que as pessoas não estão mais assim, como é que você tá? é Não, não tô bem, verdade. não, gente, É pelo amor de verdade, Deus. porque parece Não que a dá para dizer que pandemia. tá bem quando a pandemia tá aí, né? Isso, porque eu acho que a pandemia meio que autorizou as pessoas, né? Essa realmente é uma sacada muito boa, essa que você está tendo, minha amiga. Como a pandemia é para todos, eu acho que soou como uma autorização. Tudo bem, você pode dizer que está mal. Você pode dizer que as coisas estão ruins. Você não vai ser julgado. Porque se todo mundo que tivesse mal fosse responder que está mal, seria julgado, né? Mas fulano também é muito baixo astral. Fulano é muito negativo. Se for verdadeiro, se torna negativo, né? Isso aí fica para, de repente, uma outra conversa, né? Mas as pessoas que procuram a terapia, elas estão querendo ver alguma coisa que, de repente, não está impedindo ela de viver, né? Não está dificultando demais a vida. Mas é uma coisa que não dá para você mexer sozinho, né? Nós somos seres falantes, né, Suína? E mesmo quem não tem o recurso da fala, faz a comunicação de outra forma, né? Então, estou dizendo nesse sentido. Então, nós precisamos da fala, né? Nós somos seres... O mundo vem através de nós na comunicação. Então, acho que é por isso que não dá para fazer terapia sozinho, né? Vou parar, vou fazer uma planilha aqui, ver todos os meus problemas, esquematizar aqui. Não, eu preciso colocar isso para fora, né? E é comunicando a alguém. Então, muitas vezes as pessoas percebem isso, têm condições, no caso financeiras, de fazer isso e vão atrás de um profissional. É claro que muitas outras vezes a pessoa vem despedaçada, vem devastada, né? Como eu falei no começo, porque sofreu uma perda, seja qual for, às vezes porque está doente de uma outra coisa, né? Você falando aí em patologias, não só as patologias psíquicas, né? Quem atravessa um enfrentamento de um câncer, por exemplo, né? Doenças mais graves, recebe o diagnóstico de soro positivo, inclusive, né, na pandemia, muitas pessoas procuraram terapia, não só porque o medo ficou acentuado, né, de contrair Covid, mas após, né, pessoas que ficaram com medo, que perderam alguma coisa nesse percurso, né. Então, tem esse sofrimento, mas tem também uma decisão pessoal, né, que
que leva o sujeito a querer olhar para si. Você disse no começo, que foi importante, que muita gente é levada, né? É E quando a verdade. pessoa vai por si mesma, espontaneamente, como você falou, geralmente a pessoa diz, não, fulano sempre disse para eu ir. Minha mãe, meu pai, minha esposa, meu marido, sempre disse para eu ir. Mas eu vim agora porque tal e tal coisa. Ou seja, Uhum. no fim das contas, Suerda, uma terapia vai funcionar mesmo quando você vai por si, né? Você até sabe, sempre estão dizendo para você ir para terapia. Mas não, eu vou, é agora. É no momento. Surge uma coisa. Às vezes essa coisa é uma perda, às vezes não. Às vezes é um estalo e a pessoa faz esse movimento. Às vezes também acontece das pessoas querer estabelecer uma relação mais saudável, né, com outras pessoas, com as pessoas com as quais Sim, convive, porque nós nascemos no núcleo familiar, todo isso. mundo nasce numa família, mas Uhum, a gente tem diferenças em casa, no trabalho, na sociedade, ideológicas, isso, isso. políticas, sociais. Nós somos tão diferentes que, né, essa explicaçãozinha de que nem os cinco dedinhos da mão da gente são iguais, são todos diferentes, mas habilmente a gente consegue utilizar a nossa mão muito bem. E às vezes eu acho que a gente fica com essa, sabe, se travando de ir para uma terapia, porque às vezes a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente não sabe lidar com as nossas relações, né, doutor Francisco? Uhum, exatamente. Esse é um outro motivo muito frequente, muito bom se tocar nisso aí, Sueda. As relações é o que a gente, é como eu falava do amor, né? É Uhum. aquilo que nos faz ser gente, é aquilo que nos dá prazer, mas também é a fonte das nossas dificuldades, né? É, é, dificilmente uma queixa num consultório de psicologia vai ser não vai dizer respeito a outra pessoa. Dificilmente, né? Muito Uhum. dificilmente. Porque os meus comportamentos influenciam as outras pessoas. E os comportamentos das outras pessoas influenciam, né? E a própria relação. E voltando à coisa da relação, é nisso que eu coloco de novo. A relação que se faz com o terapeuta, tá lá, é uma relação também, é uma nova relação. Então, frequentemente a pessoa acaba dizendo que é, é, aquela relação fez a pessoa melhorar em outra coisa. Por exemplo, aquela pessoa que sempre chega atrasada nos lugares, né? Sempre chega atrasada. Você sempre tem, né? A pessoa chega atrasada em tudo, né? Começa a fazer terapia e faz a mesma coisa. De repente, aquela terapia funciona de alguma forma, a pessoa começa a não se atrasar só na terapia. Se atrasa em tudo, mas na terapia não se atrasa. E aí depois, de repente, não de repente, na verdade, mas aos poucos a pessoa vai começando a elencar lugares que não vai mais se atrasar. Depois você vê, a pessoa não está mais se atrasando. Então, a relação com o terapeuta é uma relação que envolve, que é muito rica, que envolve muita coisa, né? Mas é, é uma relação, por assim dizer, especial e acaba Uhum. influenciando as outras relações também. Doutor Francisco, a gente não pode deixar de falar em duas coisas que eu acho que estão, assim, tem uma relação muito forte com a terapia, que hoje em dia, né, é a questão da ansiedade. Vivemos numa época que eu acho que, sinceramente, se eu parar para pensar aqui e eu listar 10 pessoas que eu conheço e que eu convivo, me incluindo, obviamente, eu vou tentar, eu vou tentar contar aqui. Quantas dessas 10 pessoas não são ansiosas? Parece que Uhum. hoje é praxe sermos ansiosos, né? A vida acelerada, né? Essa corrida, mesmo a gente mora numa cidade do interior, mas não, tudo é corrido, mesmo na pandemia, mas é uma correria, a vida é uma correria, tudo é muito rápido, tudo é ali ao mesmo tempo agora, as coisas acontecem lá do outro lado, está acontecendo uma guerra e a gente está acompanhando aqui em tempo real. Então, ufa, somos todos ansiosos. E a outra questão, que é muito mais séria, é a questão da depressão, né? Eu queria Uhum. tratar um pouco da questão da ansiedade e da depressão com a terapia, dessa relação. Depressão e ansiedade, primeiro que a ansiedade está para todos, né?
Mas eu entendo o que você está dizendo de pessoas ansiosas, né? Uhum, Pessoas visivelmente, declaradamente ansiosas, né? Mas, de fato, todo mundo está sujeito. Assim como todo mundo está sujeito à ansiedade, todo mundo está sujeito a ter humor deprimido, né? uhum. Mas isso não é necessariamente um transtorno de ansiedade ou uma depressão, né? Então, eu acho que eu entendi quando você colocou aí, não necessariamente é isso. Mas, seja, pronto, a depressão rima muito com aquilo que eu falei, que às vezes as pessoas dizem, né? Que o psicólogo não vai resolver meu problema, né? Então, o terapeuta, ele não tira a ansiedade da pessoa, né? Ele não arranca a depressão, né? De dentro do sujeito, obviamente. Num caso de depressão, que sempre são os casos mais difíceis, sem dúvida, nos casos de depressão, Sueda, o que me parece que está em jogo nessa relação é alguém que te acompanha, né? O terapeuta, a depressão, ela é um processo em geral longo, né? Muito difícil, com idas e vindas, é um adoecimento muito complicado e ter uma pessoa ao seu lado, né? Aquele sujeito para quem você vai toda semana, e às vezes você pensa que está lá, mas eu estou falando das Uhum. mesmas coisas, mas é alguém que está ao seu lado, é alguém que lhe acompanha, né? O psicólogo não é aquele que diz, olha, faça isso e sua depressão vai embora. O psicólogo não é um guru, é claro, né? Mas muitas vezes a pessoa enxerga na terapia a situação que está causando essa depressão, né? Muitas vezes é uma relação, né, amorosa, familiar, uma pessoa que é preciso que você se afaste para deixar de sofrer, né? E da mesma forma a ansiedade, né? A pessoa às vezes vem numa terapia que vem se dar conta que aquele ambiente que ela frequenta, que aquela pessoa com a qual ela se relaciona é quem a deixa ansiosa, né? Então, às vezes acontece assim, mas eu acho que em uma outra faixa de atuação de uma terapia é ter uma pessoa que lhe acompanha. Eu acho que um ponto que a gente podia também tocar aqui, que deve, as pessoas estão nos assistindo e escutando, eu acho que acompanham pessoas que têm transtorno de humor, que algumas pessoas até dizem, menino fulano, e usam muito isso, fulano é bipolar. Uma hora tá se abrindo, outra hora não, sabe, nem fala comigo direito. Então, assim, as pessoas que têm picos de humor, né? Então, elas são eufóricas, horas são depressivas, horas ficam tristes, retraídas, enfim, o transtorno de humor também pode ser tratado na terapia? Sim, sim, claro. Qualquer transtorno, na verdade, né, Uhum, Sueli? É, há profissionais que preferem restringir sua atuação, né, com relação a determinados transtornos e com relação a determinadas idades, né? Então, tem essas especificações de alguns profissionais, não está errado. Tem profissional que prefere trabalhar idosos, ou crianças, ou adolescentes, ou questões relacionadas a vício, ou questões relacionadas à depressão. Tudo bem, especificar o seu trabalho não é problema. uhum. Mas no campo da psicologia, né, e especialmente da psicanálise, qualquer transtorno pode ser tratado, né, incluindo transtornos de humor também, né, porque voltando ao que eu falei sobre ser acompanhado, né, ou acompanhada, de repente é na terapia que você vai encontrar estratégias, né, para lidar com o que você está fazendo. Aí vai depender da terapia, é claro, né? Tem terapias que são mais diretivas e passam exercícios, tarefas para você Uhum. lidar com esses momentos. A psicanálise não é por essa via, né? A psicanálise ela não visa o comportamento, a psicanálise ela visa o inconsciente, né? Então, ou seja, maneiras diferentes de abordar, mas todas essas maneiras podem ajudar a pessoa a enfrentar também transtornos de humor. Eu vou tratar de um assunto aqui que eu não lembro de tantas conversas que a gente já teve, de eu ter tratado disso com você, não de uma forma assim mais direta, que é a questão do distúrbio alimentar. Porque outro dia eu estava lendo
uma matéria até de uma nutricionista que estava falando lá sobre a questão da pessoa que não conseguia emagrecer e tal, e ela falava na questão dos distúrbios alimentares, e ela dizia que teve uma paciente que só conseguiu realmente fazer uma reeducação alimentar depois que começou a fazer terapia. Doutor Uhum. Francisco, quem tem distúrbios alimentares, não só a questão da obesidade, mas anorexia, bulimia e Sim. outros distúrbios, a terapia, ela chega com força nisso, de fato? Com, com certeza, chega, Suída, porque, veja, no distúrbio alimentar, não está em jogo, o que está em jogo não é a dieta. A Uhum, dieta ajuda, é evidente. Seja uma dieta para uma pessoa anoréxica conseguir ganhar peso, né? uhum, Por exemplo, seja uma dieta para a pessoa emagrecer, que é a dieta, o que a gente chama comumente de dieta, né? Claro, e a nutrição é uma área importantíssima. Mas é interessante o acompanhamento de alguém da área psi, porque o que está em jogo, especialmente, é a relação com a comida, né? Ou seja, o que me faz comer. Se fosse só uma questão de nutrição, nós não teríamos problemas, Sueda, porque eu preciso de X calorias, preciso de X de carboidrato, preciso de X de proteína, né? Então eu consumo aquilo e vivo bem. Mas um problema nosso é que a comida ela gera prazer e gera desprazer, né? A alimentação ela é fonte de prazer, mas também de desprazer. Vamos sempre lembrar disso. Comer não é bom para todo mundo. A maioria das pessoas gosta de comer, mas há pessoas que sofrem para comer, né? Porque comer não é uma sensação boa, não necessariamente. E tem aquelas pessoas que têm a seletividade alimentar, né? Muito comum em autistas. Ou seja, só algumas comidas são palatáveis, outras são impossíveis de se comer. Então, a terapia vai ajudar aí tratando a relação com a comida. O que é que a comida é para mim, sabe? É uma fuga, é a única fonte de prazer que eu tenho, porque minha vida é muito ruim, ou é frequentemente ruim, uhum. e a alimentação é esse prazer imediato, né? Que eu utilizo. É para isso que a comida serve, né? Para que serve essa comida aí, né? E é isso que eu estou chamando de relação com a comida. A terapia vai isso, né? Vai tentar encontrar qual é a relação desse sujeito com a comida e essa pessoa vai ter fazer uma outra relação dessa ordem, pelo menos com outro objeto, né? Há outras fontes de prazer que não são imediatas. Duas perguntas para encerrar. Todo mundo precisa fazer terapia? Segunda pergunta e última. Como eu sei que eu preciso fazer terapia? Hum. Você que Amiga, me... eu posso dizer o seguinte, talvez a primeira resposta seja meio esquisita, mas não, nem todo mundo precisa fazer terapia, Sois. Na minha opinião, não. Uhum. E acho que todo mundo deveria. Uma pequena diferença aí, né? Precisar, não, né? Porque passou-se muito tempo sem existir psicólogo no mundo e as pessoas viveram. Então, precisar, no sentido mesmo de necessidade, não. Mas acho que todo mundo deveria, né? Por que deveria? Porque eu acho que é a única forma, né? A única fica parecendo que é algo superior, não é minha intenção. Certo, mas a gente entende Pareça que assim. não é a sua Mas intenção. é uma diferenciada forma, né? De olhar para mim, de, de, de encontrar algo que é meu, que eu não tenho acesso facilmente em outros lugares. Eu acho que se eu pudesse dizer assim, por isso que eu acho que deveria, né? É mais no sentido, é um conselho que eu dou para todo mundo, sabe? Né? Não faça necessariamente para você passar anos na terapia. Não, vá lá, às vezes você vai e serve uma vez que você vai, sei lá, uns dias que você passa indo, né? Já aconteceu comigo e eu me surpreendi muito já, hoje não mais, mas de uma pessoa
me encontrar na rua ou comentar com outra pessoa que me fala depois, alguém que foi só uma vez, né? Já aconteceu isso várias vezes. A pessoa foi só uma vez e eu não foi mais. A impressão que fica para o terapeuta é que aquela pessoa de repente não gostou, não voltou, né? Uhum. E a pessoa diz, não, eu fui só uma vez, mas ele me disse tal coisa que eu levo até hoje. Já escutei muito isso, Sueda. E é muito Uhum. prazeroso, evidentemente, né? Mas, enfim, funcionou para aquela pessoa, né? Para outras pessoas vai ser muito tempo que vai se fazer, mas isso não é necessariamente ruim, né? É, é, quem embarca mesmo num processo terapêutico, num processo de análise, torna-se algo tão habitual que a pessoa simplesmente vai lá toda semana e sai dessa ideia de que eu preciso ir, senão eu adoeço, né? Uhum. Mas eu não estou tentando escapar da segunda pergunta, que eu acho que é mais Uhum. difícil, né? Você pergunta quando é que eu sei que eu preciso, né, ir para Uhum. terapia. Eu acho que saber, a gente fica sabendo muito fácil. Muito fácil. Você sabe que está sofrendo, você sabe que aquilo está difícil de lidar, você sabe que é um lugar para onde você pode levar isso, mas, mas você não vai, por qualquer motivo. Porque não tem dinheiro, porque não está preparado, qualquer coisa, né? Saber que precisa é muito fácil. O que eu acho que é difícil, Sueda, é decidir, né? A gente percebe facilmente que está precisando de ajuda, na maioria das vezes. Mas eu acho que decidir é que são elas, né? Até a próxima semana. Até a próxima semana.